Saudações a você que nos acompanha do projeto Lendo a Bíblia em um Ano. Deus abençoe você que tem chegado até aqui nessa caminhada. E hoje a nossa meditação ela está em Gênesis capítulo 34, Salmo capítulo 26, o Evangelho de Lucas capítulo 19, do versículo 28 até o 48. Gênesis capítulo 34 nos descreve uma história envolvendo a família de Jacó, seus filhos, na verdade, e uma personagem chamada Diná, que se envolveu com um povo. E tem toda uma situação, houve um acordo, onde um acordo para casamento, para relacionamento, onde os filhos de Jacó, Simeão e Levi, até fizeram uma aliança com esse povo, ou simularam de forma até mentirosa uma aliança com os sequemitas e fizeram com que eles se circuncidassem para fazer essa aliança com o povo, com Jacó e sua família. E quando eles estavam fragilizados por conta do processo da intervenção cirúrgica, da circuncisão, a Bíblia diz que Simeão e Levi traíram, invadiram a cidade e acabaram matando os homens e saqueando. Houve muita destruição porque eles queriam uma espécie de vingança, por conta da questão de Diná. E aqui no versículo 30, do Gênesis 34, está escrito assim: Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tende-me esturbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e ferezeus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: Faria, pois, ele a nossa irmã como a uma prostituta? Esse era o motivo da guerra, do massacre, do conflito, mas a Bíblia descreve como uma traição, mesmo que eles queriam vingar a irmã, a Bíblia descreve como uma traição, porque havia sido feito um acordo. Muito bem, a outra leitura que nós temos para hoje é o Salmo capítulo 26. Salmo capítulo 26, o Salmo de Davi. É um salmo interessante, onde Davi ora ao Senhor e ele recorre a Deus, mas ele aqui nesse texto, ele não está recorrendo a Deus somente confiado na justiça de Deus e na bondade de Deus, mas ele confia também na sua própria integridade. Nesse texto, Davi faz menção de como ele tem andado corretamente diante do Senhor. Eu sei que na nossa cultura às vezes não é saudável nós nos apresentarmos em oração diante do Senhor, batendo no peito e alegando algum tipo de justiça própria, porque realmente nós não temos justiça para convencer Deus de nada, Mas não é de se desprezar a atitude de Davi, que na oração que ele faz, ele reconhece quem ele é em Deus. E nós podemos também fazer essa oração com esse teor. Não que você vai bater no peito e dizer eu sou justo, eu sou correto, mas de você saber quem você é em Deus. Vamos ler aqui o versículo 1 do Salmo capítulo 26. Está escrito: Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. E o versículo 2, ele diz: Examine-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha a minha mente e o meu coração. E o Salmo, ele vai nessa direção,
onde Davi fala da sua integridade diante do Senhor. E isso não é pecado. Então, que o Espírito Santo possa te dar sabedoria quando você orar e talvez você sentir esse direcionamento, esse encorajamento, você possa fazer, mesmo que você fala das suas renúncias, da sua integridade, de como você tem resistido o pecado, como você tem vencido o pecado, como você tem se consagrado ao Senhor, mesmo que você fale dessas vitórias, você não pareça orgulhoso ou soberbo diante do Senhor. Há uma maneira de como fazer isso, né? Claro, sempre para a glória de Deus. E Lucas capítulo 19 é o nosso próximo texto. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 28, nós temos um relato muito interessante, que é exatamente a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Um momento que foi preparado, onde o Senhor orienta os seus discípulos até sobre a questão de encontrar o jumentinho, né? Jesus entra em Jerusalém, chega a Jerusalém montado num jumentinho, cumprindo a profecia bíblica. Isso está em Lucas capítulo 19, versículo 28. E aí, a partir do versículo 45 até o versículo 48, nós temos o episódio onde Jesus purifica o templo. Jesus purifica o templo. Essa é uma ação interessante porque Jesus, como rabino, como mestre, Jesus já tinha reconhecimento, né? Já tinha autoridade à sua época, e ele faz então essa limpeza. E como que foi essa limpeza no templo? Foi exatamente expulsando todos os que vendiam objetos sagrados no templo, né? Veja que essa era uma época em que as pessoas também ofereciam ofertas, ofereciam sacrifícios, ainda havia aquela prática de trazer um animal, né, para entregar ao sumo sacerdote. E pela regra do Velho Testamento, havia todo um processo para que esse animal fosse trazido como criado, separado, preparado, engordado, para que esse animal fosse trazido. E as pessoas traziam esses itens, né, de sacrifício nas suas peregrinações de longas distâncias. Esse era o costume. Mas, nessa época, a coisa já estava relativizada, já estava banalizada. Então, eu não vou levar, eu não vou pegar das minhas crias, eu não vou ter aquele processo de separar. Eu chego na cidade e aí lá no templo eu compro né? Eu compro um animal, eu compro um pássaro e eu faço a minha oferta, né? De forma que essa prática de décadas já, e houve toda uma mudança de costume, de layout, né, do que realmente era o templo, acaba que em torno do templo havia então, não sei, dezenas, talvez centenas de bancas vendendo itens de fé, itens religiosos, vendendo animais. E está escrito no versículo 45, e entrando no templo começou a expulsar todos os que neles vendiam e compravam, né? Ou seja, o entorno do templo deixou de ser exclusivo, né? Exclusivo para as orações, para o culto, para a busca. Já havia muito comércio dentro do templo. E Jesus chega e ele então expulsa. Essa foi a razão que ele expulsou os chamados vendilhões do templo. Num resgate, havia uma profecia a respeito desse sentimento, né? O sentimento das coisas de Deus, que está no versículo 46. Está escrito: a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores, né? Então, Deus abençoe você que tem sido fiel na leitura da Bíblia, da sua Bíblia durante um ano, esse projeto maravilhoso
Que a bênção do Senhor continue sobre a sua família, sua célula, seu ministério e que você possa crescer e amadurecer muito em nome de Jesus a partir dessas reflexões. Um forte abraço e até a próxima.